Gente, Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver ao alcance da minha voz, que o Senhor toque na sua vida, na sua família, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor te dê ânimo, ousadia, coragem, intrepidez, para você continuar em frente, para você não desistir, para você não parar. O texto que nós vamos compartilhar, que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 19 e 20. E o texto que nós lemos é assim: Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, como que aconteceu essa situação, esse evento envolvendo José? José era noivo de Maria, mãe de Jesus. E Maria, ela foi visitada pelo anjo Gabriel, e o anjo Gabriel falou que ela ia ficar grávida de Jesus por obra e graça do Espírito Santo. E Maria estava noiva, tinha um compromisso de casamento com José, e ela contou isso para José. Então, para ele foi assim uma coisa muito difícil de entender. Então, ele fez um plano. E ele fez até um plano bom. Ele fez um plano assim bem bonitinho, pensando assim: vou deixá-la secretamente, para ninguém perceber nada, para não ter nenhum comentário de nada, para ela não ficar prejudicada. Então foi um plano assim que não foi alguma coisa para prejudicar Maria, humanamente falando. Mas ele teve um sonho, e o anjo aparecia para ele e falava para ele não temer em receber Maria, porque o que dela estava gerado era do Espírito Santo. Então ele continuou com a Maria. Então nós vemos aqui que os homens fazem planos, mesmo que seja um plano organizado, plano bonitinho, mas se não for de Deus, não vale a pena. Não é errado fazer plano. Errado é eu seguir esse plano sem saber se esse plano é da vontade de Deus. Ele quis fazer esse plano. Ele quis executar esse plano. Ele achava que ele estava certo, que era um bom plano, que ele estava sendo, assim, no máximo, uma pessoa muito educada e muito justa. Mas Deus deu um sonho para ele. E o sonho dizia que ele tinha que ficar com a Maria, que o que estava gerado nela era por obra e graça do Espírito Santo. Os homens fazem planos, Provérbios 16, versículo 1, mas a resposta certa vem do Senhor. Então você pode estar fazendo plano, não é errado, todo mundo pode estar fazendo. E aparentemente são bons planos, e planos até para esse ano de 2024, ou planos que nós já fizemos antes. Mas Deus está nesse plano. Eu já apresentei esse plano para Deus. Eu já conversei com Deus sobre esse assunto. É da vontade de Deus esse plano? Deus tem propósito dentro desse plano? Ele quer usar a minha vida e a sua nesse plano para a glória do nome dele, num plano maior que ele tem para nós? Então não custa nada eu pegar esse plano tão bonitinho, tão organizado, esse plano tão sincero, tão decente, e colocar diante de Deus para ver o que vai dar. Colocar para ele, para ver se ele vai falar assim: não é desse jeito. Aqui no caso de José, Deus falou com ele através de um sonho. Deus também pode falar através de um sonho comigo, com você. Mas é mais comum ele falar dentro da palavra. É você colocar diante de Deus o plano, e quando você for meditar na palavra, ouvir a palavra, como você está ouvindo agora, ou vai ouvir daqui a um tempo, Deus te dá uma resposta.
a respeito desse plano. Então, daí a importância de colocar diante de Deus todas as coisas. Porque os planos são nossos, podemos fazer. Mas a resposta certa, aprovando ou desaprovando o plano, vem de Deus. E quando nós não andamos no plano de Deus, as coisas no começo podem até dar certo, mas vai virar. Vai degringolar. O negócio vai ficar feio. Então, que o Espírito Santo nos conduza naquilo que é o plano dele para a nossa vida, na vontade dele. Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para cada um de nós. E ele está interessado e ele quer nos envolver nesse plano, nos colocar nesse plano, nos estabelecer nesse plano. Não significa que nesse plano não vai acontecer nenhuma perseguição, nenhuma aflição, nenhuma luta. Não é isso. O fato de estar no plano de Deus não vai trazer imunidade de luta, não vai trazer isenção de luta. Em compensação, teremos vitória nas lutas que enfrentarmos nesse plano. Em compensação, o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em compensação, Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos desamparar. Agora, quando nós seguimos do nosso próprio jeito e querendo fazer da nossa própria maneira, Deus não foi chamado para o plano. Agora que está tudo enroscado, você acha que Ele vai entrar ali? O máximo que Ele pode fazer é, se da minha parte houver arrependimento e humilhação, Ele ter misericórdia da minha vida e me ajudar a sair dali e fazer um retorno. Fazer um retorno para aquilo que é o plano dele para a nossa vida, como foi o caso de Noemi. Noemi estava em Belém junto com seu esposo. Belém significa casa de pão. Houve fome em Belém e eles saíram de Belém e foram para Moabe, um lugar que normalmente não era para o povo de Deus estar ali. Os moabitas, eles sempre guerreavam contra o povo de Israel, mas eles foram. Em momento nenhum está escrito no texto que eles oraram pedindo permissão a Deus. Saíram por causa da fome. Outras pessoas, de repente, saíram. Não há registro. Mas há registro que aqueles que ficaram em Moabe foram abençoados depois, porque a fome acabou. Enquanto a fome não acabou, Deus, de alguma forma, deu providência para aquelas pessoas e deu provisão. Quando eles foram para Moabe, Noemi ficou viúva. Os seus 2 filhos que casaram com mulheres moabitas, eles também perderam as suas vidas. As mulheres, as noras, ficaram viúvas sem filhos. Então a situação de Noemi era terrível. E o que ela decidiu fazer? Voltar para Belém. A Ruth, uma das noras dela, também quis voltar com ela. Então lá em Belém elas fizeram um retorno. Lá em Belém, Deus abençoou poderosamente a vida de Noemi e Ruth. Restituiu as terras de Ruth, de Noemi. Ruth se casou com um parente de Noemi, que restituiu todas essas terras para Noemi. O filho que Ruth teve com Boaz, ele passou a ser descendência de Noemi, que ela não tinha mais descendência nenhuma. A família dela tinha acabado, só tinha ela com vida. Então, houve um arrependimento, houve uma chance, uma oportunidade, e elas aproveitaram. Então, quando nós entramos num plano nosso, que não é a vontade de Deus, eu também nem quis saber se era da vontade de Deus ou não. Eu meti a cara e foi. E acontece tudo de ruim depois, o caminho é o arrependimento e retornar. Esse é o caminho. Retornar para o estado anterior, antes de eu tomar aquela decisão.
Então elas saíram Noemi saiu de Belém, ela voltou para Belém. E Ruth foi com ela para Belém, junto com a Noemi. Ruth não fez um retorno, Noemi fez. Ruth entrou numa oportunidade que Deus deu para ela. Aparentemente, um caminho difícil. Ela deixou a família dela, a terra dela, abandonou tudo, renunciou tudo, se converteu ao Deus de Israel. Ela fez essa confissão: seu Deus vai ser o meu Deus, aonde você ficar, eu vou ficar junto com você. Então ela entregou a vida dela para Deus. Para Ruth foi um recomeço. Para Noemi foi um recomeço, mas ela teve que fazer um retorno. Quem sabe você que está me ouvindo agora precisa fazer um retorno. Quem sabe você precisa se arrepender de atitudes que você tomou na vida que não foi a vontade de Deus, e hoje você está sofrendo consequência de escolhas que não foram a vontade de Deus. Todo mundo já passou por isso em algum momento da vida, em alguma área da vida. Muitos retornaram e outros tantos não retornaram. Muitos se arrependeram, outros até simularam um arrependimento, mas não se arrependeram e continuaram no lugar que não era para ter ido. Mas o convite do Senhor é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o convite de Deus é: volte, vem para mim, vem para o meu plano, vem para a minha vontade, vem viver o que eu planejei para você, vem fazer parte da minha vontade aqui na terra, a vontade que eu tenho para a sua vida. Então Deus está convidando aqueles que precisam fazer um retorno. E aqueles que apresentaram o plano a Deus e ainda não tiveram resposta, continuem esperando pela resposta e não tomem uma atitude precipitada. E aqueles que têm um plano, nem oraram, não colocaram diante de Deus e quer colocar em prática a si mesmo, não faça isso. A palavra de Deus está mostrando como aconteceu com José. Ele teve um plano, mas ele não executou o plano dele, porque Deus interveio e falou com ele e ele obedeceu a voz de Deus. Deus sempre vai intervir de alguma forma para me mostrar e mostrar para você se esse plano é dele ou não é. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Estamos no começo do ano. Hoje são 4 de janeiro de 2024. Então nós estamos começando. São 361 dias que temos pela frente. E nós podemos entregar tudo nas mãos de Deus e obedecer a sua palavra. Que Deus te abençoe muitíssimo em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos todos os planos que nós fizemos nas tuas mãos. E colocamos também diante de ti, Senhor, as coisas que nós escolhemos erradamente. Pedindo perdão e pedindo ajuda para fazer o retorno e voltar para o teu plano. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor abençoe a nossa vida como o Senhor abençoou a vida de José, o pai de Jesus, como o Senhor abençoou Maria, como o Senhor abençoou Ruth, Noemi e tantos outros que deram meia volta. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda a fazer a tua vontade e obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.